Agora sim, boa tarde a todos. Então, hoje nós vamos para mais uma apresentação sobre as desordens do sono, cujo nosso foco tem sido a insônia. Então, o nosso grupo ele é composto por mim, Mariana, pela Dani e pelo Die. Então, só para recordarmos, né? Nós já falamos sobre os mecanismos envolvidos, conhecidos, né, envolvidos nas desordens do sono, nós já falamos sobre as formas de avaliação, nós falamos também no nosso último encontro sobre o que nós temos, né, de abordagem, partindo do princípio, da neuromodulação. E hoje a ideia, então, é que a gente possa discutir, a partir de um caso clínico, é, uma tomada de decisão, né, dentro do que nós temos, disponível. Então, só para recordarmos, né, o PSQI é a avaliação que a literatura traz como sendo padrão ouro para o diagnóstico dos transtornos do sono. E o PSQI diz então que as pontuações acima de 5 indicam uma má qualidade do sono do indivíduo. Então, com base no que nós temos na literatura, com base nos nossos estudos e com base no que nós já discutimos aqui, a gente tentou trazer uma árvore, digamos assim, de tomada de decisão, né? Então, se eu tenho um indivíduo que está com um PSQI maior do que 5, eu tenho um indivíduo que, segundo a literatura, está incluído no transtorno do sono. Então, dentro do padrão ouro para tratamento, dentro da neuromodulação, e o que nós temos de primeira escolha é a TMS, com os seus diversos alvos, né? Seja a córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, córtex parietal direito, M1 dominante, né? E nós trouxemos esses dados, que são os dados que a gente encontra na literatura, né? E também, partindo do pressuposto que a fisiopatologia envolvida num transtorno do sono, ela diz respeito a uma atividade cortical cerebral de hiperexcitação, né? Então, teríamos a modalidade inibitória e excitatória também para escolher, e depois a gente detalha um pouquinho melhor isso. Mas, se, por exemplo, nós sabemos, né, nós já estudamos, que a nossa primeira escolha seria TMS. Mas se, por exemplo, eu não tenho disponível, TMS na minha clínica, ou em função dos custos da TMS, Ah, a segunda escolha seria o TDCS e o TACS. Como nós muito bem relatamos no nosso último encontro, ainda o TACS com poucos estudos, mas estudos bastante promissores e interessantes, né? Pensando no princípio do TACS e o TDCS, né, com os seus alvos também, né? Então, como segunda escolha, a modalidade TDCS. E se mesmo assim, né, eu não tiver disponível, ou nem sendo o caso de não ter disponível, pensando numa escolha por associação, poderíamos pensar na estimulação vagal como forma de auxiliar ou de potencializar, né, partindo do princípio que a gente tem aquele estado simpático muito prevalente, predominante.
E especialmente importante considerar, né, o que nós já discutimos, uma desordem do sono, geralmente ela não está sozinha, né? Ela vem associada a um quadro de ansiedade, a um quadro de depressão e assim por diante. Então, teríamos como possibilidade também esta associação. Um dos trabalhos que nos embasou, que é o Lanza, né? Ele não traz referências acerca da associação, mas ele sugere esse benefício da associação. E aí, né, tentando esclarecer um pouquinho sobre o TDCS e o TACS, que talvez não tenha ficado tão claro no nosso último encontro, né? Ambos compartilham os princípios objetivos básicos que estão ligados com, então, essa modificação na excitabilidade neuronal. Qual é a grande diferença entre os dois? No TDCS, eu tenho uma corrente polarizada, ou seja, uma corrente inibitória ou excitatória, a depender do cátodo ou do ânodo, né? Onde eu vou utilizar uma frequência e embaixo de cada eletrodo, diria sim? Não, a Kátia está fazendo que não. Por favor, Kátia, me corrija. Não, é só que não é frequência, porque para ser frequência teria que ser uma corrente alternada. Mas na TDCS a corrente é contínua, então não tem frequência, entendeu? Porque frequência é número Sim, de. sim, 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 sim. Aí, se você está com a corrente o tempo inteiro passando para lá, não temos frequência. O que a gente vai Sim. ter é a energia, né, elétrica, tem um nome específico, daqui a pouco eu lembro, mas vai em frente, mas está correto. Perfeito, Tudo que você mas ela falou. é uma corrente polarizada, né? Diferentemente da TACS, que então nós temos uma corrente não polarizada, onde o estímulo, então, que está sendo mandado ou está sendo ofertado a essa esses hubs corticais, então, eles vão modular essa atividade cortical. Então, essa é a grande diferença. Ah, eu abro para os meus colegas agora, Dani ou Diego. Vamos então, vou tentar falar devagar, mas essa remodelação e sincronização do ritmo cerebral é o principal diferencial da TACS. E foi inclusive muito bom eu ter revisado o uso dessa corrente e por quê? A gente tem um artigo muito importante que fala dessa grande diferença, né? E essa busca por uma corrente que ajude o próprio sistema a se modular sem uma implicação, uma ação inibitória ou excitatória extra, sem uma carga extra, ajudando que esse indivíduo faça ajustes intrínsecos na cognição e ainda se precisam fazer muitas investigações, porque a gente ainda não tem tanta publicação. Mas eu deixei também esse link para ser clicado, depois a gente vai mandar esse material para vocês em PowerPoint mesmo, para vocês poderem clicar e acessar todos esses artigos. É um áudio grande. Uhum. Pode passar. E a TAVMS, eu trouxe também o trabalho que a Ana Mércia colocou para nós no grupo. Então, eu fiz uma pequena síntese, nós fizemos essa pequena síntese desse trabalho que pode ser algo para ajudar na tomada de decisão de como aplicar e quanto colocar, né, de
dentro dessas 8 semanas, tá? Então, também deixei esse artigo aqui em separado. E a modulação frequencial, então, em torno de 200 Hz, tá? Muito bem. Então, esse artigo da estimulação transcraniana alternada, né, com a estimulação alternada, ele traz a aplicabilidade na psiquiatria. E o que que a gente tem de especificidade? Que dentro da psiquiatria há uma gama de estudos que utilizam a TACS, então por isso uma das escolhas, porém não na insônia. Então, na hora do levantamento de dados, eles não encontraram estudos que utilizassem especificamente na insônia, mas na bipolaridade, no toque, na esquizofrenia, na depressão, na ansiedade, que podem ser situações correlatas junto com a insônia. E então também ser algo para a gente incentivar, por isso que a gente trouxe uns artigos a mais, incentivar que o nosso grupo também vá conhecendo o uso da TACS. Depois a gente vai escutar mais a Kátia, você, Carlos, se vocês usam e os outros colegas também, tá bom? E aí, essa importância da carga não ser de fora, mas sim uma modulação frequencial dentro do próprio sistema nervoso, dos ritmos cerebrais intrínsecos do indivíduo mesmo, sem estar colocando uma carga excitatória ou inibitória extra. E a TAVNS, esse artigo que a Ana Mércia colocou para nós na terça-feira passada. Então, eu trouxe uma pequena revisãozinha para a gente ter ele dentro da apresentação, para caso da gente fazer uma busca depois, a gente já ter ele ali. Foram 72 pacientes com estimulação, então, de 0,8 a 1,5 miliamperes, numa modulação, então, de 200 Hz, e o grupo Shan, que é o grupo controle, no mesmo lugar. Então, vejam que a localização é dentro dessa área mais próxima aí ao meato acústico, tá? Pode passar. E resumindo, então, nós deixamos uns desenhos para facilitar a visualização, que nós, como primeira escolha, deveríamos pensar no TMS, né? Tanto no córtex pré-frontal dorso lateral esquerdo, no córtex parietal direito ou em M1 dominante. Então, o Lanza traz muito a importância disso nessa região. O uso da TDCS com F3, F4, então utilizando cátodo à direita e ânodo à esquerda, e a utilização única ou associada, no caso de uma pessoa só ter um equipamento de TNS, por exemplo, que tenha o burst, ela já consegue utilizar esse tipo de neuromodulação, vamos dizer assim, menos é, ainda comprovada, mas que estudos podem dizer que tenham efeitos no paciente com insônia. E aí nós fizemos a introdução de colocar, então, avaliando o meu marido, né, que é o Cristiano Oliva, 47 anos, com quadro de insônia crônica, né? Então, eu fiz a avaliação dele com as duas escalas de avaliação, tanto o índice de qualidade de sono de Pittsburgh, que a gente teve mais de 5 pontos, ele ficou com 16 pontos aí, com a ajuda do Diego, que fez toda a Não, pontuação calma ali aí, deixa eu dele. corrigir, Dani. A- Dani, deixa eu corrigir. Não ficou com ah, 16, na verdade, ficou com 8 pontos. Mas aí acho que nos próximos ah, slides eu explico mais ou menos como chegou no 8. Mas ainda ficou ah, com 8, ainda é acima de 5 pontos, tá? Que significa que tem uma desordem, etc e tal. Mas não é tá. 16, é 8, tá? Ah, tá ótimo, isso mesmo. Eu tinha feito a pontuação errada e um ajuda o outro aqui nesse grupo. A medida de sonolência, né, diurna com Epworth ficou com 12 pontos
E o meu marido tem, então eu passei para ele a escala, o RED hoje, né? E a de Hamilton para ansiedade, porque eu senti necessidade de fazer um outro momento, eu falo para vocês. Mas nós iniciamos o uso do TDCS em F3, F4, e coloquei, né, tanto às 8 horas da noite e depois, às 3 da manhã, ele acordou, porque depois vocês vão ver ali, vai estar em anexo, nós não vamos apresentar tudo, mas é mais ou menos o horário que ele acorda. E eu falei, amor, na hora que você acordar, se eu tiver com sono leve, eu sentir, eu vou colocar em você de novo. Eu acabei colocando, porque ó, alguns artigos falam disso, né? Da importância até de colocar estimulação na hora de dormir. Claro que só foi possível porque era o meu marido, né? E ele tem a família que tem insônia também, mãe e irmã, e ele está muito relacionado às preocupações do trabalho, porque ele dorme muito bem aos finais de semana. Eventualmente que ele perde o sono de sexta para sábado ou sábado para domingo. Mas ele tem uma insônia típica aí da ansiedade, que é quando ele precisa ficar elaborando e resolvendo os problemas ali, ele acorda e já começa a trabalhar na cabeça dele. São muitos os pacientes assim também, porque aí a gente vai conversando com um, com o outro e vai vendo. Pode passar. Aqui, então, só pode passar rapidinho, né? Que são 8 pontos, não 16, tá? Isso. E na escala de sonolência diurna, 12 pontos. Então, nós temos ainda como sugestão acrescentar o uso de mindfulness, de terapia cognitivo-comportamental, junto com TDCS, né? Pode fazer algumas sessões de acupuntura, utilizar o TAVNS como uma possibilidade e ter os dados também da escala de Hamilton a ou a escala de ansiedade e depressão, então da Unesp também. E é isso, pessoal. Eu abro então para o Diego e depois para o pessoal aí fazer as considerações. Não, na verdade, né, como é bom ter um grupo bom, né, gente? Eu fico muito maravilhado com isso. Porque, de fato, elas conseguiram explicar muito, muito bem. Então, assim, eu percebi que, na verdade, estou em falta com a equipe, com o grupo, porque quando eu apresentei sobre o PSQI, eu falei, apresentei, tinha até um rapaz, não lembro o nome dele, que eu estava fazendo o teste com ele, a entrevista e tal. E a pontuação, É o quando a gente faz essa. Matheus. O Ah, é Matheus, uma. perfeito. Isso. E a gente faz as perguntas, tá? Ele coloca nenhuma vez, uma ou duas, ou três, etc. Só que quando a gente vai calcular se deu mais de 5 ou menos de 5, qual que é a pontuação, para saber se é muito grave, se é menos grave, enfim, não é única e exclusivamente se a 0 é igual a 0, a resposta B é igual a 1, a resposta C é igual a 2, a resposta D é igual a 3. Não, tem toda uma instrução para chegar nesse cálculo, né, para saber qual que é esse número. E aí, no arquivo que eu já deveria ter mandado para vocês, que eu tenho aqui no meu computador, e agora eu vou mandar para o grupo, que essa que era a minha falha, eu passei do PDF para o Word, até porque é bom para usar no Word, porque caso vocês queiram usar aí no consultório de vocês, ou quando vocês forem fazer, ou se quiserem fazer consigo mesmo, vocês mesmos responderem e ver, dá para vocês editarem e preencher no próprio Word, a primeira página é o PSQI, perfeito? E a segunda página já é com a instrução para esse cálculo. Aí vai estar lá, se você pontuou esse 2 daqui, você vai somar com isso daqui, a questão número 5 do 5 a letra A, letra J, a soma disso significa só um, ou só dois, ou só três, que é por isso que de 16 virou 8 na conta da Dani. Porque a gente tinha consumado tudo, e na verdade essa soma da questão 5 lá no PSP, quando vocês forem ver, né, em tese era só para considerar só 2 pontos. Mas, de qualquer forma, eu vou mandar para vocês, bonitinho. Então, para você que está acompanhando online essa aula aqui, entra no grupo, continua no grupo, porque lá vai estar todo o arquivo, tá bom? E aí, lá a gente consegue conferir o porquê que deu 8, mas, de qualquer forma, o resultado deu acima de 5, então deu como uma desordem de sono, e aí a gente começou a fazer toda essa tomada de decisão, tá bom? E é isso, obrigado, gente.
Pô, excelente, muito bom esse entrosamento e essa terceira parte do estudo aí sobre os transtornos do sono e neuromodulação, né? Então, nessa última parte que vocês trouxeram, a primeira parte apresentando os transtornos do sono, na segunda parte ali os protocolos de atendimento e na terceira parte, né, um estudo de caso, a árvore decisória ali. E na medida que vocês falavam, né, eu pensava no transtorno do sono, culminando aí com esse estudo de caso que a Dani trouxe, né, bem próximo a ela. O que me levou a pensar o quanto esse é um dos casos em que a gente muito precisa observar o paciente além dessa queixa, que pode ser a queixa principal, que é a dificuldade em dormir, do transtorno do sono, que pode acarretar problemas como, por exemplo, uma pressão alta, o estresse, né, ali a irritabilidade, problemas de humor, mas também o transtorno do sono, ele pode estar sendo ali um efeito ou em decorrência de problemas que ele tem e uma dificuldade em lidar com situações que acionam a sua estrutura ansiogênica, que faz com que ele tenha dificuldade em dormir, né? E aí eu fico pensando de novo naquela importância já comentada. Na hora da aplicação, o aplicador estar sempre ali com uma boa avaliação inicial sobre o contexto de vida da pessoa, do paciente, e ao longo das aplicações, a observação se por um acaso os hábitos de vida, essas outras terapias recomendadas também estão sendo seguidas, porque, né, muitas das vezes a causa do dormir mal pode estar sendo essas outras condições de vida, né? Então, a gente tem um viés de confusão não só para o tratamento, mas eu imagino para as pesquisas também. Fazer uma pesquisa sobre a aplicação de TAVNS ou TDCS e tal, quanto na própria pesquisa a observação desses contextos dos sujeitos, né? E é isso, um comentário que me ocorreu aqui. Na hora do tratamento desse estudo de caso, eu pensei, né, o quanto a relação tem que ser muito boa para que a gente não tenha um viés ali de medição, né, na hora dele preencher uma escala de ansiedade junto à aplicadora, né, que é com quem ele vive, se não é um viés ali de aplicação, né, mas é interessante. E obrigado, Dani, por dividir essa experiência com a gente. Obrigado, Mariana, aí, pelo empenho. Obrigado aí, Diego também, tá? Então, essas foram as minhas considerações Carlos, iniciais. É muito Desculpa. importante isso que você fala, porque agora também me ocorreu que nessa busca toda de artigos, é muito comum nós encontrarmos junto ao tratamento da neuromodulação, a terapia cognitivo comportamental, né? Então, o que se percebe é bem isso. Existem outros transtornos, talvez não transtornos, mas hábitos de vida, hábitos laborais, hábitos sociais que estão atrelados aos transtornos do sono, né? Então, acho que é bem importante ressaltar isso. É, e outro ponto é que muitos trabalhos também trazem, além da avaliação da qualidade do sono, um instrumento para avaliação da ansiedade. E especialmente os ensaios clínicos que a gente tem, é muito comum nós encontrarmos avaliação da ansiedade em conjunto, né? Justamente porque é difícil essa segmentação, essa separação. Então, isso nos faz perceber o quão complexo é o tema, o quão complexo é a abordagem e o quão complexo é o estudo, né? E acho que é para isso que a gente discute. Está com o microfone fechado. não, eu só fico conversando junto mesmo. Eu falei, ótimo, que bom que a gente tem, já que eu abri, não só a TCC, né? É porque a TCC, ela é boa de ser quantificada, então é um tipo de recurso, né, de técnica, né, não é técnica, né, mas é um tipo de Abordagem. psicoterapia, né? É uma linha, né? De abordagem que é mais quantificável, mas
independente, né, da terapia que o indivíduo fizer e que for mais apropriado para o caso dele, que ele vai elaborando essas outras questões que estão por trás da insônia. E foi um grande prazer aí estudar isso, que não era um assunto meu de domínio. Eu agradeço muito o grupo, tudo, e me apropriar um pouco mais, e a gente foi aprendendo enquanto estava preparando. Eu acho que isso é um incentivo aí para todo mundo que vai fazer as próximas turmas. Eu acho que foi muito bom. Eu queria dar mil parabéns, abraçar cada um de vocês, agradecer do fundo do coração, porque Mariana, Dani e Diego foram extremamente detalhistas, cuidadosos, apresentaram, foram atrás, né? Então, exemplo, né? Botam né? Porque foram tão cuidadosas. Então, eu queria grupo. Eu acho que a gente aprende demais aqui, como o Carlos fala, porque imagina se todo mundo fosse todos os artigos de todas as áreas, a gente não daria mais conta. E eu acho que esse caminho aqui desse compartilhar, né, de fazermos juntos essa busca, tem sido um caminho que faz a gente aprender cada vez mais. Então, tem sido uma experiência incrível. E esse modelo eu achei que ficou bem melhor do que o do ano passado, que aí a gente ia pipocando estudos de várias coisas diferentes, ia para depressão, daqui a pouco ia para ansiedade, daqui a pouco ia para o TEC, daqui a pouco ia para... Enfim, eu acho que a gente encontrou um caminho muito interessante de aprofundamento. Agora, eu fiquei curiosa de ver quantas sessões foram que já foi feita nesse paciente mesmo, Dani? Só 3. Nós começamos porque meu marido estava viajando fora do Brasil e voltou domingo. Então eu vou dar continuidade nisso e depois, num outro momento, vou trazer para vocês o caso. Isso que eu queria, que você não deixasse de Uhum. achar um momento para apresentar o caso em si, né? Mostrar quanto era Tá, antes, depois, as escalas que você aplicou nele, para a gente tá. ir vendo essa evidência. E não esqueçam de, se ele tiver algum efeito adverso, que pode ser coceira, Isso. dor de cabeça, sei lá, é TDCS que você está fazendo ou É TAVC? TDCS. PDCS, vermelhidão, qualquer Tá, incômodo que ele tenha, anota para a gente, porque tá. a gente está construindo aquele banco de dados de efeitos adversos, né? Para a gente Uhum. poder estar ajudando os fabricantes a irem melhorando os seus equipamentos e reduzindo os riscos que tem para os nossos pacientes, ou pelo menos informar o paciente o que pode acontecer para a gente estar cuidando, né? Eu acho que foi excelente ter escolhido esse, e eu gostei da árvore de decisão de vocês, porque Ai, que bom. ficou muito bonitinho, assim, você vê que você tem um paciente, aplicou um instrumento, deu acima de 5, então está indicado tratar. Vamos tratar primeiro com o quê? Né? Agora, eu acho que talvez na árvore de decisão merecesse a terapia ativa que o Carlos fala, né? Que terapia ativa a gente deve associar com isso, né? O que seria Ótimo, acho que a bom. gente vai incluir, Kátia. Ótimo, a gente pode incluir ali antes de mandar para vocês os slides, então. Porque vocês estão falando aqui, vocês sabem que isso é relevante, né? Mas não entrou ali no modelo, eu acho que vai ficar bacana se vocês colocarem. Porque a gente sabe que não, a neuromodulação é uma técnica passiva, né? Que tem seu efeito, mas, na verdade, o principal efeito dela é preparar o cérebro para potencializar as terapias ativas que a gente aplica, né? Então, se vocês que são da área de físico, quem é da área de educação física, como o Diego,
sabe que você está aplicando aquilo, não é para ver o efeito só daquilo, mas é para que a neuromodulação permita um melhor resultado das terapias ativas. Essa é a nossa crença, né? Então, acho que a gente não deve deixar de fora dos modelos de árvores de decisão clínica que terapias ativas a gente deve fazer, né? Então, por exemplo, higiene do sono, eu acho que é uma coisa fundamental de botar lá como terapia ativa, além claro, da TCC para sono, que tem coisas específicas para se fazer, né, Carlos? Então, eu acho que são os recursos que a gente deve usar, né, para ter um bom resultado. E no seu marido já devia usar também, né? Pelo menos a higiene de sono que você domina, que é fácil de aprender, ver se coloca isso aí em prática também. Tá bom? Fala, Carlos. Nesse aspecto, né, eu penso na necessidade, na importância dessa terapia ativa, porque a neuromodulação, isso é algo que vem avançando, vem crescendo bastante, os estudos, principalmente pela potência do Brasil em fazer as pesquisas em neuromodulação, e os resultados, né, os resultados que aparecem na ajuda ali com relação ao craving, a casos de depressão. Então, a neuromodulação ela aparece como algo bastante interessante em termos de possibilidade de observação de resultados em 15, 20 aplicações. Isso pode dar uma ideia de que a neuromodulação é a cura, é aquilo que resolve aquela situação problemática do transtorno, daquela sintomatologia ali desconfortável do sujeito, pode criar essa impressão no primeiro momento. Criando essa impressão, o sujeito, estou bem já, deixa eu ir tocar minha vida e mantém os hábitos, né? Os hábitos, as suas dificuldades, as suas situações, em algum momento, até por conta da manutenção da disfuncionalidade dele na relação com a vida, né? Os sintomas ou a situação pode retornar. E a ideia de que a neuromodulação ela não foi assim tão boa como se pensou no primeiro momento. Então, eu penso que, apesar e além do bom resultado possível da aplicação do protocolo de neuromodulação, a nossa manutenção e persistência da ideia dessa terapia ativa presente sempre ali. Até para que isso não crie um viés ali na compreensão do que é o papel da neuromodulação, né? E a validade dela, e a importância dela. A manutenção sempre dessa observação, né? Perfeito, concordo plenamente. Eu também concordo Mariana plenamente. Duvin, quem mais contribuam aí, gente, para a gente. Bom, Diego, como é é, que foi a experiência também? Depois eu quero ouvir. Fala, Su. contribuir mais do que todas essas contribuições, é, eu acho que já foi de bom tamanho para mim, para minha opinião, mas eu gostaria de parabenizá-lo a todos do grupo, porque desde o início todos apresentaram muito bem. Eu venho acompanhando mesmo que distante, assim, né? No carro, às vezes dirigindo, mas foram excelentes, viu? Eu quero dar meus parabéns. Ótimo. Bom, enquanto vocês pensam. Obrigada, Su. O Igor abriu o microfone. Não, só assim, concordo plenamente com Suzana, com todos aí. Foi belíssima a apresentação de vocês, né? Esse layout dessa organização desse semestre, eu acho que veio aí para ficar, tá bem melhor mesmo. E vocês abraçaram aí essa causa aí, estão todos de parabéns aí. Me dá até um arrepio agora na espinha, né? Semana que vem somos nós, eu primeiro, né? Então, depois da apresentação de vocês aí, eu não sei nem pra onde o que que eu faço agora, né? Vou ter que rever tudo aqui agora. Então, é por isso que eu falei assim, ai, Correr atrás do prejuízo agora.
Ainda Para bem que não vai ser a tentar. depressão agora, porque senão eu já vou ficar deprimida. Aí, você tá melhor que eu. Mas o pessoal, de verdade, se eu. Agora não é papo clichê, não é papo clichê, eu juro que não é papo clichê, mas se eu conseguir, de verdade, tava até brincando com as meninas, eu não sei nem o nome do lugar que posiciona, eu não sei nada, sabia, né? Que agora eu sei um tanto porque eu tava toquei no grupo estudando para isso. Então, se eu não sabia nada, e eu apresentei já na primeira semana, na segunda semana, para vocês, galera, fica tranquilo, fica de verdade. Vocês conseguem tirar de letra, ainda mais se vocês têm experiência, né, já fizeram no passado, sabia que o layout do ano passado não funcionou muito, o layout desse ano funciona. Para mim, não é, é tudo novidade, eu nem sabia como é que é o layout do ano passado, eu já fui, peguei o layout desse ano, já fui apresentando e falando, e deu certo. Então, vocês podem ficar, ó, calma o coraçãozinho de vocês, fica tranquilo que vai dar muito certo. E é isso, eu tô ansioso, eu quero ver, eu tô curioso. Mas aproveitando a fala do Diego, né, eu gostaria de agradecer a Kátia e ao Carlos, e extensivo também o agradecimento aos colegas, né, que nos escutam. E especialmente ao grupo, né? Eu acho que realmente não era um tema afim a todos nós, e a gente foi estudando, trocando ideias. Eu acho que isso é o bacana, né? No final das contas, quem sai ganhando somos nós, porque nós aprendemos muito, né? Então, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Carlos, eu acho que esse modelo veio para ficar, porque foi muito bom, muito bom. Eu realmente acho que a gente está numa era, né, de tudo tem que ser rápido, pega o Instagram e vê, não pode ter mais do que 8 linhas, não sei o que, senão ninguém vai ler. E, no entanto, a gente conseguiu uma profundidade, né, que foi e vibrante, né? Porque todo mundo que assistiu, quem não pôde estar aqui, assistiu depois, que a gente viu um monte de visualização lá. Então, é um modelo bem interessante mesmo para quem está a fim de fazer um trabalho sério, né? Quem está a fim de ajudar pessoas que sofrem. Insônia não é um problema distante, que está lá não sei aonde, pessoas da nossa família, como aconteceu com a da Dani, sofrem com isso. A gente mesmo já passou momentos de dificuldades com o sono, e o sono reparador é fundamental para nossas funções básicas, né? A gente necessita de uma noite bem dormida, não podemos desprezar, e se a gente tem um recurso tão bom, né, que funciona, olha que bacana a gente poder estar preparado para ajudar muitas pessoas, né? Então, que bom, gente de tudo quanto é lugar, é Curitiba, é Rio Grande do Sul, é São Paulo, aqui tem gente da Bahia, de Rio de Janeiro, então Petrópolis, então a gente realmente consegue, e como a Carlos ainda teve essa ideia maravilhosa de botar no YouTube, acaba que muita gente pode se beneficiar desse esforço que vocês fizeram. Então, obrigada, não só em nome de quem está aqui, mas em nome de todo mundo que pode assistir, que está interessado em estar aperfeiçoando formas de cuidar do outro, né? Cuidar da saúde. Tá bom? Carlos, agora você encerra aí. Então é isso, né? Um reconhecimento aqui ao esforço de cada um, ficar uma hora aqui, dispor de uma hora por semana, fora o tempo de preparação, a gente sabe que isso requer um esforço, né? E como Kátia comentou, esse material é um material de valor, está lá no YouTube, seja para um paciente, seja para um colega, seja para a gente revisitar, nós aqui, com esse esforço, a gente está construindo um material didático, de valor importante, com esse comprometimento aí de rigor científico, de observação da informação válida ali, e, de novo, realçando aqui a filosofia desse encontro, que a gente não está aqui para ensinar, né? A gente está aqui para aprender. Quem vai apresentar vem nessa filosofia também.
A gente, então é isso. Semana que vem a gente fala sobre ansiedade. É uma oportunidade para os colegas que vão apresentar, observar o que é ansiedade. É isso que eu estou sentindo com esse formato. Então, isso é uma boa oportunidade de observação também, mas tudo funciona e tudo fica muito bem feito no final das contas, porque a gente se conhece, né, e a gente se ajuda. Tá? Então, até semana que vem. Tchau, gente. Beijinhos. Até. Tchau.